Como constituir um sindicato, um tema a não perder, com o nosso convidado especial, Zacarias Jeremias, ele que é advogado, professor, recentemente nomeado como presidente da Federação dos Trabalhadores da Educação, da Cultura, do Desporto e Comunicação Social em Luanda. Olá, eu sou Maria Macosso e você está no Laboratório de Finanças. Zacarias Jeremias, bem-vindo ao Laboratório de Finanças. Obrigado a nós pelo convite, que nos foi interessante. Estaremos sempre disponíveis para contribuir com temas sugestivos. Como constituir um sindicato em Angola é o nosso tema de hoje. Quem deve constituir um sindicato? O sindicato pode ser constituído de forma livre por trabalhadores que pertencem a uma determinada empresa pública ou privada. Ou seja, os trabalhadores de forma organizada podem constituir o sindicato com o objetivo de defender os seus direitos legalmente protegidos que não sejam visíveis por parte do empregador. Quais são os passos para constituir um sindicato em Angola? Para constituir um sindicato em Angola, em primeiro lugar, dissemos que é preciso ser trabalhador de uma empresa pública ou privada e, a posterior, dirigir-se ao Ministério da Justiça, no caso, o Guichê Único do Empreendedor, também a instituição vocacionada para este efeito. Naturalmente que precisamos. As pessoas que constituem o sindicato devem estar devidamente identificadas e, no ato da Constituição, cria-se uma ata, ou seja, é preciso constituir a ata de constituição do sindicato, onde devem assinar nessa ata todos os membros fundadores dessa mesma organização sindical e, no momento da constituição da ata, devem definir quem será o presidente, quanto tempo será o seu mandato, se for periodicamente de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, quantos mandatos ele deve cumprir, se deve cumprir um mandato renovável ou não renovável. E é preciso que é um processo democrático, onde as pessoas têm de ser eleitas. Não há aqui uma imposição de um único trabalhador que arroga-se ser o presidente do sindicato. Então, o estatuto a ser criado no dia da constituição do mesmo sindicato deve constar o âmbito de aplicação, deve constar o objeto, os objetivos a alcançar com esse mesmo sindicato, o capital e dizer se o sindicato tem finalidade ou não lucrativa. Diferente de uma empresa que tem finalidade lucrativa, os sindicatos têm um âmbito meramente social com finalidades não lucrativas. Finalidade não lucrativa não significa que eles não possuem valores, naturalmente. Os filiados dos sindicatos, que são os próprios trabalhadores, conforme diz a Lei 21C/92, que é a lei sindical, devem contribuir com 1% do seu salário. Esta percentagem também deve estar definida no ato de constituição do sindicato. Na ata deve constar esses dados todos, se o trabalhador vai contribuir com 1%, 2%, 3%, assim sucessivamente. Quanto menos for a cota, nós pensamos que é melhor. E é preciso que os dirigentes sindicais tenham em conta que as verbas alocadas para o sindicato não servem para poder satisfazer os seus interesses pessoais, mas sim os interesses dos trabalhadores. Ou seja, enquanto nós formos dirigentes do sindicato, temos de ter em conta que tudo que a gente conseguir em nome do sindicato não é para o nosso benefício. Pensar primeiro na organização para posterior pensarmos em nós, porque nós estamos a fazer gestão de um bem público que não nos pertence. Logo, precisamos ter em conta quais são, o que é que nós devemos fazer no sindicato, qual é o nosso objetivo como dirigente e o que é que se deve fazer com as verbas alocadas a favor do sindicato, porque o sindicato é uma pessoa coletiva. Okay. E esta pessoa coletiva de direito angolano, naturalmente, que deve ter os seus objetivos. Os filiados têm direitos e deveres. Um estrangeiro pode fazer parte de um sindicato? Um não angolano, nesse caso, o estamos a falar de Angola? Pode sim, desde que ele esteja ligado a uma empresa, ele seja trabalhador de uma empresa e tenha interesse em filiar-se ao sindicato. Como dissemos que a filiação sindical é voluntária. Pode ou não filiar-se ao sindicato do trabalhador.
E essa mesma filiação pode também ser desfiliado o trabalhador. No caso do trabalhador não cumprir com os seus deveres, que é participar nas reuniões do sindicato, pagar as cotas regularmente, ele pode perder a filiação, assim como a morte, naturalmente, também dá a perda da filiação sindical. Ok. Eu já tenho reunido a ata da Constituição do Sindicato e já tenho o Estatuto. Exato. Quais são os outros documentos que eu preciso reunir para constituir este sindicato? Exato. Para além da ata, e dizer também aqui que no dia da constituição da ata é preciso definir a sede do sindicato, onde é que ela há de funcionar. Se irá funcionar no sítio X, local Y, o seu âmbito de aplicação, dizer se o sindicato é regional, se é provincial ou então nacional. É preciso que sejam definidos esses espaços todos no ato de constituição. Após a ata de constituição, os membros fundadores do sindicato que assinam na ata de constituição devem levar os documentos, ou seja, trazer os seus, juntar o NIP, que é o número de identificação fiscal, devem juntar as cópias dos bilhetes de identidade da ata e levar ao guichê único para poder reconhecer então a sua organização sindical. O empregador naturalmente deve tomar conhecimento apenas, mas não pode interferir na atividade dos trabalhadores que pretendem afiliar-se ao sindicato para garantir os seus interesses dentro da empresa. Quem é que faz a fiscalização se o processo dentro do sindicato está a decorrer nas normas estabelecidas? Os próprios funcionários, a direção estabelecida na ata, quem é que faz? Exato. O estatuto do sindicato deve definir os seus órgãos. Dentro dos órgãos nós encontramos os órgãos de direção, onde vem o presidente, os secretários, no caso o secretário para assuntos jurídicos, laborais, internacionais, secretária para o intercâmbio da mulher e tudo mais, devem constar na ata. E depois temos o órgão fiscal. O órgão fiscal é um órgão dentro do estatuto do sindicato, mas é independente. Este órgão de fiscal e o órgão de disciplina, que pode ser um ou pode estar separado, é o órgão que fiscaliza todas as atividades do órgão de direção, onde consta o presidente. E esse órgão fiscal tem o poder de solicitar todos os documentos inerentes da organização, inclusive as atas das reuniões do sindicato, o extrato bancário, para então poder fiscalizar as contas da organização, saber o que os dirigentes sindicais estão a fazer com as verbas alocadas ao sindicato. E tal como dissemos anteriormente, que o sindicato é uma instituição com caráter não lucrativo que deve beneficiar em primeira instância o próprio trabalhador, o que nós não verificamos no nosso país de muitos sindicatos. E quanto mais sindicatos existirem em Angola, melhor para a defesa dos interesses dos trabalhadores legalmente protegidos. Embora que tenha sido um calcanhar de Aquiles entre empregadores e trabalhadores, no que diz respeito à constituição de sindicato, por má interpretação dos nossos empresários, pensam que o sindicato é mais um fiscalizador das suas atividades ou um inimigo do patrão. Quando se torna sindicalista, tu tornas a ser o alvo principal do patrão. Então, é preciso que os nossos empresários tenham em conta que o sindicato não é um mal para a empresa, mas também ajuda-nos a nos direcionarmos melhor, a podermos tratar melhor o nosso trabalhador dentro da instituição. Porque o sindicato tem um papel fiscalizador também da própria atividade do empregador e não só dos seus colegas, porque eles aconselham o trabalhador no que diz respeito às faltas, a obrigação que ele tem no local de trabalho. O sindicato tem esse papel de aconselhar também o colega trabalhador. E a voz do sindicalista é uma voz muito forte quando ela é passada ao trabalhador. Ok. Quais são as vantagens e as desvantagens de estar afiliado num sindicato? Bom, eu diria que tem mais vantagens do que desvantagens, mas indo diretamente à nossa pergunta, a única desvantagem que eu consigo notar na qualidade de sindicalista também que sou, é o facto do sindicalista sofrer pressão do próprio empregador. E muitas vezes o próprio sindicalista é despedido só pelo simples facto de estar afiliado a um sindicato.
porque os nossos empregadores não estão acostumados a receber reclamações do trabalhador. E o sindicato, quanto mais apertar, maior o empregador fica sufocado. E para ele, se não existir sindicato, melhor. Então, esta é a grande desvantagem que os trabalhadores têm ao estar afiliados ao sindicato. Mas, perante as dificuldades, vem a parte boa, que são as vantagens. O trabalhador filiado a um sindicato, e aqui dizer que os sindicatos devem criar bens e serviços a favor dos seus filiados. No ato, o trabalhador filiado ao sindicato, ou seja, o dirigente sindical, não pode ser transferido sem o seu consentimento, não pode ser despedido por razões inerentes à sua atividade sindical, está protegido por lei, e o empregador muitas vezes não tem domínio da lei sindical e despede o trabalhador sindicalizado. E a lei proíbe que esse trabalhador não pode ser despedido porque o empregador pretende que ele deixe de ser uma afronta para poder defender os interesses dos colegas. Então, é uma vantagem que nós temos de ser sindicalista. Inclusive, no processo de redução de trabalhadores, o trabalhador dirigente sindical é o último a ser reduzido no seu posto de trabalho. Ou seja, se nós formos 100 trabalhadores, eu sou sindicalista, Maria não é sindicalista, naturalmente que eu serei o último trabalhador no processo de redução, em caso de falência ou insolvência da empresa. Então, ali está a grande vantagem que o sindicalista tem dentro da instituição. As transferências devem obedecer um princípio, comunicar, primeiro, pedir ao sindicalista o seu consentimento para ser transferido de um posto de trabalho para o outro. Então, é só para notarmos que existem mais vantagens do que desvantagens em estar filiado a um sindicato. E nós aconselhamos aos nossos trabalhadores que estejam filiados ao sindicato, porque o trabalhador sindicalizado tem uma maior proteção contra o despedimento. Porque o sindicato, desde o momento em que a empresa convoca o trabalhador em caso de cometer uma infração, o sindicato estará presente para acompanhar a entrevista e saber quais são os factos que estão a ser imputados ao trabalhador, porque algumas das vezes o trabalhador lhe é imputado factos alheios à sua atividade, ou seja, aquilo que ele não tenha praticado. E o sindicato, estando presente naquele ato, imediatamente poderá intervir junto do empregador de que está a realizar uma entrevista até certo ponto de má fé, que não deveria existir porque o trabalhador não cometeu infração A, B ou C. Então, o trabalhador sindicalizado é um trabalhador protegido por lei e pelo seu sindicato que o defende os seus interesses. E assim terminamos a nossa entrevista de hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tem um vídeo aqui no canal que fala de como constituir uma empresa em Angola. Caso esse seja o teu interesse, vai até aquele vídeo e assista, tem conteúdos bons para ti. Inscreva-se no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificação para não perder as novidades, siga-nos na nossa página do Instagram e nos vemos até breve.